outro olhar. Hoje, no Outro Olhar, Júlio Vera Cruz Martins vai estar a conversa com a bióloga Gilda Monteiro, da ONG ambientalista Terra e Mar, que atua essencialmente na ilha de Santo Antão. E é uma conversa que vem a propósito deste Dia Internacional da Floresta. Fica também este sublinhado: o marmolano e o dragoeiro, árvores endémicas de Cabo Verde e em perigo de extinção, podem ser encontrados no perímetro florestal do Planalto Leste. Gilda Monteiro é bióloga da organização não-governamental Terra e Mar. Esta sexta-feira é Dia Mundial da Floresta. Terra e Mar desenvolve um projeto com árvores endémicas de Santo Antão e trabalha um pouco também com a floresta. E como eu sei que tem um vasto conhecimento sobre as florestas de Santo Antão, em particular Planalto Leste, aliás, já trabalhou em Planalto Leste, este Dia Mundial da Floresta, o que é que ele diz, fazendo uma conexão com os projetos que Terra e Mar desenvolve? Nós, enquanto organização de conservação ambiental, atuando aqui na Ilha de Santo Antão, nós promovemos a conservação de plantas endémicas. Neste momento, nós estamos a trabalhar com duas árvores que são endémicas de Cabo Verde, que são o marmolano e o dragoeiro. E essas duas árvores estão ameaçadas de extinção. Alguns exemplares podem ser encontrados no perímetro florestal do Planalto Leste, que é uma área florestada que foi criada desde 1940, mais ou menos, e nessa área florestada foram introduzidas espécies florestais que não são nativas de Cabo Verde. Estamos a falar de Planalto Leste? Sim, Planalto Leste. A área florestada ela é constituída por espécies todas introduzidas, como cupressos, pinheiros e algumas espécies de acácias. Mas nós, como uma organização de conservação ambiental, nós priorizamos aquelas espécies nativas e endémicas. Então, basicamente, o nosso trabalho incide com maior prioridade nessas plantas endémicas. Vocês fazem plantações, não é? Quem sabe se algum dia poderá nascer uma nova floresta em Santo Antão, mas pretendem enveredar para a substituição das espécies daninhas? Neste momento, o que nós estamos a fazer é um inventário de todas as áreas de ocorrência e contar todos os exemplares de dragoeiros e marmolanos que existem na ilha. Depois, numa próxima fase, nós vamos produzir algumas mudas dessas duas árvores endémicas e promover reflorestação em algumas áreas pré-definidas. E a longo prazo, talvez daqui a alguns anos, vamos pouco e pouco substituindo as árvores exóticas por árvores endémicas. Além disso, na floresta que existe aqui em Santo Antão, nós temos algumas espécies consideradas invasoras, como trepadeira e carrapato. Nas nossas ações, nós pretendemos promover algumas atividades para remover essas invasoras que, de certa forma, ameaçam a biodiversidade nativa. E aí é que entra a cogestão das áreas protegidas. Neste caso, o Planalto Leste é uma área protegida, a tão desejada cogestão reivindicada pelas organizações não governamentais e parece que agora aceitas pelo Governo, pelo Ministro da Agricultura e Ambiente. No Planalto Leste, nós temos duas áreas protegidas. Nós temos o Parque Natural da Cova Paúli Ribeiro da Torre e nós temos o Parque Natural de Moroços. Segundo informações que nós temos recebido, o Ministro da Agricultura e Ambiente tem manifestado interesse em promover cogestão das áreas protegidas junto das ONGs. Queremos, enquanto ONG, que isso é uma boa decisão, mas ainda não há nada palpável, por enquanto. Mas é uma via, não é? É uma via porque com a cogestão, as ONGs, nesse caso, podem ser uma via fácil para acessar fontes alternativas de financiamento, com projetos ligados ao ecoturismo sustentável e, com isso, poderíamos reduzir a dependência das áreas protegidas com relação ao Estado. Diga-me o seguinte, as duas espécies a que fez referência, árvores consideradas invasoras, para a sua substituição leva tempo, não é? É difícil? Não diria que é difícil, mas a substituição
leva tempo, porque é um trabalho que muitas vezes demanda muitos recursos. É um trabalho que leva algum tempo. Mas é desejável? É desejável, sim, porque essas espécies invasoras, de certa forma, ameaçam a flora nativa das ilhas. As espécies endémicas a que faz referência existem só em Santo Antão ou há noutras paragens? Não, o marmolano e o dragoeiro podem ser encontradas em outras ilhas, como por exemplo, o dragoeiro pode ser encontrado em São Nicolau, Fogo, Brava, se não me engano, e Santiago. O que é que distingue essa árvore de outras? Mais resistência? O dragoeiro e o marmolano, por serem nativas de Cabo Verde, estão muito mais adaptadas ao nosso clima que se formos comparar com outras árvores que nós temos aqui em Cabo Verde introduzidas. E não há planos para levar essas árvores endémicas para outras paragens onde não existam? Bom, aqui em Santo Antão o que nós estamos a fazer é, de certa forma, tentar ver onde é que esses exemplares ainda podem ser encontrados, recolher sementes e depois promover a produção de mudas que poderão ser utilizadas para reflorestar algumas áreas aqui na ilha. Esse trabalho já começou? Já começamos esse projeto e nesse momento nós estamos na fase de inventariação dos locais e do número de exemplares que existem em cada local. Numa próxima fase vamos começar com a produção de mudas em viveiro. É um projeto que é financiado. O Estado colabora? Nesse projeto em específico, a maior parte do financiamento é de uma instituição internacional. Mas como nós temos estabelecido um acordo de parceria com a Direção Nacional do Ambiente, alguns fundos podem ser canalizados para esse projeto. Como é que vê, considerando a experiência que tem na gestão da área protegida, já não sei qual, em Planalto Leste, como é que vê a relação entre os habitantes e a floresta? Há uma relação de dependência? Sim, há uma relação de dependência dos moradores de algumas comunidades lá no Planalto Leste em relação à floresta, pois muitas das famílias ainda dependem do material lenhoso para, por exemplo, confeccionar as suas refeições. E, além disso, uma parte do material lenhoso que é retirado da floresta ainda é utilizado, por exemplo, na produção do groc, aqui em Santo Antão. Então, a floresta tem sido um motor socioeconômico bastante importante para algumas comunidades lá no Planalto Leste. E é esse material lenhoso a que faz referência, se não houver cuidados, há os tais incêndios, não é? Se não houver um trabalho de manutenção da floresta, esse material lenhoso pode ser também um combustível para incrementar os incêndios florestais que muitas vezes acontecem lá no perímetro florestal. É importante esses trabalhos de manutenção que os serviços florestais fazem. Ou devem fazer? Eles fazem. Eles fazem. Com os recursos que eles têm, eles fazem. Mas ainda há muito por fazer. Há muito material lenhoso que pode ser retirado da floresta. De todo modo, há regras, há normas, creio, sobretudo numa área protegida, numa floresta. Não haverá conflitos se os moradores tirarem algum material fora da época? Normalmente, a retirada de material lenhoso ela é feita através dos serviços de gestão florestal, lá no Planalto Leste. Mas ainda assim, algumas pessoas entram na floresta para retirar algum material e isso pode acabar por criar algum conflito com os serviços. Gilda Monteiro, ela é representante é bióloga, é representante da ONG ambientalista Terra e Mar, que atua na ilha de Santo Antão. Uma conversa conduzida pelo jornalista Júlio Vera Cruz Martins a propósito deste Dia Internacional da Floresta.